Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta. Para continuarmos, então, com o nosso evento agora, para ministrar a palestra A Pedagogia Sistêmica aplicada à graduação em Medicina, minha experiência pessoal na UFV, convidamos a professora doutora Flávia Diniz Valadares. A professora doutora Flávia é cirurgiã oncológica, professora da Universidade Federal de Viçosa desde 2011 e possui formação em constelação sistêmica pelo Instituto da Terra, Rosa da Terra. Boa noite, gente. Então, aos sobreviventes, eu garanto que vai ser divertido, tá? Então, como eu fui apresentada, eu vou agradecer aqui mais uma vez o convite, né? A Rosana, a Hilda, organizadores do evento. E vamos lá, agora é tiro, porrada e bomba. Então, o meu conflito de interesse aqui, primeiro conflito de interesse é que, não, eu não vou falar mal do Bert Hellinger, porque ele é muso, né? E os outros dois musos que não têm interesse tão direto aqui nessa apresentação, o Jung e o Nietzsche, que foram também das pessoas que eu não conheço, né? Das que mais influenciaram quem eu sou hoje. Os objetivos dessa apresentação, então, vamos começar a diversão. Primeiro objetivo é como que eu usei a inteligência sistêmica. Então, eu coloquei... Deixa eu melhorar. Parou de falhar? Ah, então tá. Então não tem onde segurar, não. Ah, então tá. Então vou ter que ficar quieta. Prefiro. Esse negócio de ficar parado é muito difícil. Não vai ter que... Ah, não, melhorei. Agora eu consigo. Então, aqui, o que a gente... os objetivos da apresentação são como que eu usei a inteligência sistêmica, e eu uso inteligência no sentido de todo esse conhecimento que foi vislumbrado, foi descrito, foi sistematizado pelo Bert Hellinger, pelo Maturana, por um monte de gente que veio antes e que sistematizou de fato, que observou como é que as coisas funcionavam, né? Então, como que isso me ajudou a, primeiro, não estar nas páginas policiais, né? Então, primeiro, sobrevivi à síndrome da impostora, que eu acho que, eu não sei quem já deu aula, quem vai dar aula, aqui a gente sofre isso em maior ou menor grau em algum ponto da carreira. Como que eu não fui parar nas páginas policiais por matar meus alunos da geração Z, porque passei vontade, tá? E como que eu larguei dessa vontade, então venham comigo que nós vamos largar essa vontade juntos. Como que eu não me exauri na assistência à saúde? Opa, aqui valioso também, aula de milhões, porque tem algumas funções que são naturalmente exaustivas e a gente precisa ir na contramão. E, óbvio, obter alta performance na cirurgia e na docência. Alta performance não é no sentido sobrenatural, é no sentido mais de uma fluidez mesmo. Então, na fila de passar raiva, eu passei várias vezes. E a estrutura dessa apresentação é basicamente o contexto, a solução, a teoria, o como, né? Porque a teoria ela é relativamente fácil, a solução, então, ela é ridícula, né? Como a Rosana falou, o essencial ele é muito simples, mas aqui, então, a gente precisa conjugar a solução com a teoria para chegar nesse como, de fato, como que a gente usou isso para sobreviver e para não ir para as páginas policiais, nem nada muito mais sério, assim, só comer um chocolatinho de vez em quando, e a conclusão, tá? Que a gente vai retomar esses objetivos, então, e todo mundo pode fazer pergunta. Aqui também é muito importante memes nessa apresentação, então a gente tá tudo liberado, memes, piada, tá tudo liberado. Palavrão, tá? Então, o contexto. Então, curso de medicina é um curso de 8.000 horas, uns quebradinhos, né? Segundo o MEC, o nosso curso aplica mais ou menos essa faixa do MEC. Na última atualização da matriz era isso, 8.000 horas, né? A maioria dos cursos de graduação é em torno de 3, 4 mil, tá? Então, assim, não é que a medicina é mais ou menos, é só para contextualizar. Desses, 20% é teórico e quase 80% é prático, 79 e uns quebradinhos, tá? E a optativa parece piada, né? É tudo obrigatório, 360 horas. De 8.000, 360 horas o aluno pode escolher. O resto
São as regras. E o prazo mínimo e o padrão são 6 anos e o máximo 12 anos. Aqui são as fotinhas do departamento de Medicina e Enfermagem, por isso que chama DEM. Aqui, o prédio que a UFV construiu em parceria com a prefeitura, no terreno, né, da prefeitura, que chama UAS, que é a Unidade de Atendimento Especializado, que é onde funciona a maioria dos nossos ambulatórios, e os 2 hospitais da cidade, o Hospital São Sebastião e o Hospital São João Batista. Como vocês podem ver, a gente não tem hospital universitário, nem vai ter, então o curso de medicina ele é baseado na rede local de saúde, consequentemente, tendemos ao caos, como todos, né? E aqui, então, são esses os cenários básicos, além de todas as unidades básicas de saúde que são credenciadas também, que não caberia na foto, tá? Só para contextualizar, então, onde que esse processo acontece, né? E a gente volta aqui um pouquinho do que são os atributos do médico. Então, essas 8.000 horas, elas servem para formar esse ser humano que toma decisão frente à incerteza, lida com a frustração porque dá muito errado, né? E fica presente na vida do paciente na maior parte daquele tempo em que realmente foi ruim, né? Tirando uma outra especialidade médica em que tem os momentos felizes, né? Na maioria das vezes, ser médico é estar com uma pessoa no pior momento da vida dela, geralmente no pior dia da vida dela. Então, isso a Globo não mostra, né? Isso não tem no seriado, né? Porque esses seriados são basicamente pegação, a galera fica se pegando no quarto de plantão e tal. Então, assim, só lamento, não tem essas pegações, tá? Então, a primeira coisa que eu falo com os alunos no início do curso, e quando eu vou dar palestra, às vezes, para o pessoal que vai fazer Enem, né? Eu falo, gente, só desapega disso aqui, porque não é essa pegação, não tem glamour, é tiro, porrada e bomba, e essa coisa de estar com a pessoa no pior dia da vida dela. Então, quer, ok, não quer, tem outras coisas, tem profissões mais tranquilas no sentido de não ver tanta coisa complicada e tudo, mas isso aqui não é seriado, né? E aí, dito isso, eu fui lidar com essa questão. Então, eu tinha que ser médica, até aí já foi suficientemente difícil, e eu já tive meus problemas de síndrome da impostora clássicos, mas aí eu tive que lidar com o outro problema, que eu fui dar aula. Só que eu tinha um total de 0 horas de treinamento para dar aula. E eu tinha um total de 20.000 horas de treinamento para ser médica e para ser cirurgiã oncológica. Então, isso deu problema, né? Obviamente. Por quê? Porque eu me sentia muito mal de estar ali, eu me sentia muito ilegítima, eu me sentia muito fora do meu lugar, né? Porque 0 horas de treinamento no total. Então, sendo que foram 20.000 para eu conseguir atender o paciente, operar direitinho, fazer as coisas direitinho. Então, isso foi meio complicado. E aí, para piorar a minha situação, eu resolvi que eu ia puxar uma disciplina lá do mestrado, lá da veterinária, que tinha a ver com a medicina, né? Medicina e a veterinária tem muito a ver, só muda o tipo de paciente, né? Mas aí eu fui fazer. Mas aí, a minha esperteza, fui fazer disciplina da minha mãe. Minha mãe era professora minha mãe foi professora no departamento de veterinária, ela se aposentou, e ela ainda estava nativa, e fui fazer a aula dela. E aí, moral da história, eu estava dando aula, eu ainda não estava matriculada no mestrado, mas eu falei, vou fazer uma disciplina aqui, né, para antecipar, para quando eu entrar, ir mais rápido. Aí, fui lá fazer a disciplina dela de fisiologia, e estava dando aula de fisiologia, no meu primeiro ano, no meu início de carreira como professora. E aí, eis que não quando, calhou de uma quarta-feira de manhã, eu lembro, foi inesquecível isso na minha vida. Foi uma quarta-feira de manhã, eu dei uma aula de fisiologia renal. Dei assim a melhor aula que eu fui capaz, né? Ou seja, not very much, né? Porque, enfim, 0 horas de treinamento. E aí, na quarta à tarde, eu fui fazer a disciplina da minha mãe, que era do mestrado lá e tal. E ela foi me dar aula de fisiologia renal. E assim, aquilo me doeu, assim, o contraste me doeu, assim, na alma, sabe? Aquilo, assim, eu fiquei com uma vergonha, tipo, retrospectiva da aula que eu tinha dado de manhã. E eu assisti a aula à tarde. Só que aí depois eu pensei, eu para, respira, medita, né? Come chocolate que passa, gente, tipo, eu tinha 29 anos de idade. A minha mãe já tinha mais de 30 anos de sala de aula. E aí eu falei, cara, eu não tô sendo justa comigo mesma, né? Eu tô me sentindo, assim, visceralmente picareta. E, na verdade, eu tô me comparando com uma pessoa que tem mais tempo de sala de aula do que eu de vida. Peraí, não, calma.
Mas, enfim, esse foi o momento, assim, de picaretagem extra hard da docência, assim, para mim. E aí eu percebi que eu ia ter que lidar com isso de outra forma, que eu não ia poder lidar com isso com chicote, né? E aí, como que eu fui lidar com isso? Eu pensei, bom, eu sou médica, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar essas pessoas em médico. Então, talvez eu dê conta, né? Mesmo que eu não saiba ensinar. Então, eu fui para esse lado. Eu falei, cara, eu sou. Isso eu tenho. Eu já sou. Mal sabia eu que eu estava aplicando a primeira parte do que o Bert Hellinger e o Maturana falaram. Eu sou. Eu vou entrar com o que eu sou. Eu não tenho nada, mas eu sou. Enfim. E aí, a gente tem esses desafios, né? Que um desafio da minha geração como um todo é a gente forma um médico diferente do que a gente teve. Eu não sei se isso acontece nas outras áreas, provavelmente, né, com as mudanças curriculares. Você estudou num currículo de uma forma, valorizando uns aspectos, e você forma uma pessoa com uma coisa que você não teve. Você literalmente dá o que não teve. Aí, de novo, a síndrome e a picaretagem comendo solto aqui, né? Tipo assim, porque você está dando o que você não teve. E aí é osso. Mas, enfim, aqui eu zoo, né? Claro, boto uma foto bem antiga e uma bem futurista, mas não é sobre isso, não é sobre tecnologia, é sobre ênfase, né? Do que é importante na aprendizagem e do que é importante para funcionar no mundo. E aí o mundo muda, e claro, muda o que precisa para funcionar no mundo. Né? Pasmem, né? Mudou. Então, enfim, contribuiu um pouco para a picaretagem que eu sentia, né? E aí, aqui eu coloquei só o que eu leciono, né? E aí, assim, eu já lecionei quase tudo no curso, porque o início do curso também era bem igual trocar pneu com carro andando, né? Quem começou o curso de graduação sabe bem a peleja que é. E aí, eu já lecionei quase tudo quanto é disciplina, mas atualmente eu leciono para o segundo, para o quarto e para o sexto ano, né? Então, bem longitudinal, cada disciplina num cenário diferente. Então, aqui no DEM, aqui na UAS, né, na unidade de ambulatório, e aqui no hospital. E cada disciplina de uma forma diferente, com interesses diferentes, mas que exigem de mim coisas diferentes, né? Mas que no final, o que eu dou? O que eu sou, né? Em primeiro lugar. E o ensino, aí entra um fator complicador a mais, que é uma especificidade, né? Que eu estou aqui para jogar real, né? Então eu vou falar a real, que é o ensino de cirurgia, né? Então a cirurgia, qual que é o problema? Tem toda essa questão também que a Ailda falou da questão do aprendizado, da questão cognitiva, da questão afetiva. Então, o cognitivo e o afetivo, estamos aqui, consenso. Só que a cirurgia, ela precisa de um negócio a mais, que também a Globo não mostrou. Motora. Habilidade motora. Precisa de uma pessoa chegar lá e fazer um movimento com uma determinada precisão e fazer um ponto. Aí me quebra. Porque além de eu ter toda essa questão afetiva e cognitiva, eu tenho uma habilidade motora para ensinar. E é claro que tem determinados limites. Formar um médico é diferente de formar um cirurgião, mas sim, temos desafios, porque a gente precisa de uma maturação motora desse aluno. Então, isso é bem, bem, bem desafiador. Por isso que eu boto os memes aqui, porque assim, o aluno se acha quando ele chega no centro cirúrgico, né? Mas no final, realmente, ele vai precisar de um autocontrole maior, porque, gente, a gente está fazendo lesão corporal nas pessoas. Real, corta, sangra, real, de verdade, né? Sim, a Globo não mostra, não a Grey's Anatomy, né? E aí entrou outro aspecto do contexto, que é a geração Z. Então, os antropólogos, esse conceito me consolou muito, tá, gente? Então, eu trouxe, não é Albert, meu muso, outros musos aqui, antropólogos, eles estudaram como se fosse o espírito dos tempos, né? E estudaram e descreveram as gerações. É claro que não é essa corzinha certinha, olha, uma é essa década, a outra é a outra, é a outra, é a outra. É claro que é uma gradação, essas coisas vão aos poucos. Mas realmente, quando a gente pega os extremos de uma geração e os extremos da outra, realmente são muito diferentes. Mas a transição, realmente, ela vai ficando nebulosa. Então, os antropólogos, eles entendem que essas pessoas que nasceram no pós-guerra, eles chamam de baby boomers, né? Porque são do baby boom, ou seja, de quando teve um aumento da taxa de natalidade pós-guerra, quando os soldados voltaram para casa e tal. E depois, esses baby boomers, então, eles cresceram, né? Lógico. E aí, a seguir deles, vieram essa geração X, né? Então, os nossos pais, geralmente, eles vão estar situados aqui ou aqui, tá? Vai depender, claro, da idade de cada um e tudo dos pais. E
A gente, assim, vai se situar entre essa e essa, a geração X e a geração Y, e os nossos alunos, a maioria deles hoje, estão na geração Z. Essa última geração alfa, é quem nasceu depois de 2010, então é uma geração que ainda é criança, né, que ainda não está na universidade. Então, basicamente, a gente se preocupa com essa geração que está na universidade e nós estamos aqui, que somos os professores, né? Qual que é a diferença? Essa geração é extremamente estável, essa geração já numa época de muito mais facilidade econômica do que essa anterior, então é tudo um contínuo, né? Mas essa geração, ela não mudava de emprego, não mudava de cidade, não mudava de sexo, não mudava de marido, não mudava de muita coisa, né? Era uma geração mais estável. Essa geração já começou a ter uma outra máxima, já é uma geração de valorizar muito o indivíduo, valorizar muito o trabalho. Então, o lema da geração Y, que é chamada de millennial também, é work hard, play hard, ou seja, trabalhe muito e divirta-se muito, né? Então, é uma geração muito voltada para a carreira, mas para grandes ganhos financeiros e para aproveitar muito, né? Então, é a geração hoje que também está dando bastante problema com burnout, porque esses caras aqui do X e esses baby boomers, de algum modo, eles foram além do que as próprias expectativas, né? E esses aqui, eles estão mais infelizes, e esses também, porque eles criaram expectativas mais altas, porque as coisas eram mais fáceis, né? Assim, demonstravam que seriam mais fáceis, né? E no final, as dificuldades foram outras, porque o mundo mudou. Mas, então, assim, por que esse conceito me pacificou? Porque eu comecei a entender os meus alunos praticamente. Então, assim, onde que eu me coloco? Basicamente na transição aqui do X para o Y, né? Eu nasci em 82. Então, alguns pesquisadores vão me considerar Y, alguns vão me considerar X. Mas eu vejo que eu tenho um pouco de uma e de outra, mas o que acontece? Eu vejo nitidamente os meus alunos na geração Z. O que são essas? O que eles têm em comum? Eles são nativos digitais. Então, assim, o que para mim, existia a minha adolescência sem celular, existia a minha vida sem internet, existia esse mundo para mim. O dos meus alunos praticamente não existia, né? Não existe mundo para eles sem celular, não existe mundo sem internet. Isso muda completamente a sensação de tempo. E aí eles são extremamente imediatistas, são mais sociais no sentido do digital, mas têm uma dificuldade, às vezes, do presencial. E vocês notaram ali que para 8.000 horas ali, esse negócio de imediatismo aqui não funciona bem, né? E outra coisa, eles não gostam de se definir, então tem essa coisa da fluidez de gênero, a fluidez de várias definições, não querem se prender aos conceitos, mas isso, para a minha área, para o ensino da cirurgia, é um pouco complicado. E aqui, essa falta da resiliência, que é essa habilidade de a gente lidar com a frustração de uma forma positiva, né? Ressignificar a frustração. Eles não têm muito essa habilidade. Então, moral da história, fiquei com vontade de matar sim. Me julguem. Aí, o que acontece? Quando eu entrei em 2011, eu tinha 10 anos de diferença, né? Não era, assim, o fim do mundo. Mas, à medida que o tempo foi passando, se passaram uma década e um pouquinho, foram 20 anos. Então, essa diferença ela foi se tornando maior, né? E aí a vontade de matar maior também, né? Então, eu precisei de mais habilidades aqui para lidar com isso, né? E aí eu sugiro que a gente use essas habilidades, esse amor, não na teoria do Maturana, mas um amor em ação, em movimento, na prática, uma sabedoria, para a gente poder sair dessa, né? E não ir para as páginas policiais. Enfim, e aí eu fico brincando com isso, assim, porque a gente fala a pedagogia sistêmica, ou a pedagogia, né? O prefixo da criança, né? Da pedagogia, e aí as pessoas que ensinam adultos falam, não pode ser pedagogia, tem que ser andragogia, que é o prefixo do adulto, porque segue outros preceitos, ensinar adulto é diferente de ensinar criança, etc. Enfim, tem todo um arcabouço teórico que não é da minha aula, mas a minha questão é que aí eu percebi que os meus alunos não estavam nem num extremo nem no outro, não eram nem crianças nem adultos, e aí eu brinquei, porque como tem a ebiatria, né, que é a parte da pediatria que cuida de adolescente, aí eu falei, bom, deve ser então ebiagogia, né, porque, tipo assim, que não é pedagogia, não é andragogia, então eu falei, bom, deve ser ebiagogia o negócio. Só que eu percebo que a gente
tem a tendência, eu pelo menos, a minha tendência é adultizá-los, né? Então, e eu acho que tratá-los como adulto tem sido um efeito positivo, porque eles passam a se comportar como adultos. Então, eu falo isso aqui da zoeira, assim, tem os memes, etc., mas eu acho que vale a pena a gente puxar mais para o lado do adulto mesmo. E aí, os atributos do adulto, na minha opinião: autonomia, autorresponsabilidade, pensamento amplo, compaixão, capacidade de funcionar na sociedade sem pirraça, mimimi ou superexigências. Capacidade, aqui é que é o que separa mesmo. Vou brincar assim, separou os homens dos meninos de fato aqui, ó. Aqui separou. Capacidade de sustentar o paradoxo. Que foi o que a Rosana falou diante da pergunta e da colocação, da discussão que teve na outra palestra, eu vou ter que lidar com o paradoxo de vamos supor, eu vou aprender inglês, ninguém da minha família fala inglês. Ou eu vou aprender a operar, ninguém da minha família sabe operar. Eu vou ser médica, ninguém da minha família foi médico. E aí? Aí eu tenho o meu pertencimento ameaçado. E aí? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que sustentar o paradoxo, que é o meu medo, né, de que meu pertencimento seja ameaçado, mas na verdade não vai, porque não tem como eu deixar de ser o que eu sou, não tem como minha célula arrancar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que sustentar esse paradoxo de que eu vou além, mas que eu pertenço. Isso é um paradoxo, e aí a gente mede o adultismo de um ser humano conforme o tamanho do paradoxo que ele é capaz de sustentar. Tá? É exatamente a régua, tá? A gente passa a régua. E isso não é tudo ou nada. Isso é régua, é um dimmer, gente. Não é luz acesa, luz apagada. É um dimmer, você vai acendendo, né? E aí você vai sustentando paradoxos maiores. E aí é que o bicho pega, né? Mas é claro, tem um mínimo de paradoxo para você ser adulto, tá? E isso te confere um imenso poder pessoal e é para isso que nós estamos aqui, é para isso que serve a educação, é para isso que a gente vive, é para isso que a gente nasce, é para isso essa porra toda. Poder pessoal. Cada um com seu umbigo fazendo a sua parte no seu lugar. E é aí que a bagaça anda, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, a solução. 3 coisas, né? Mas vamos para a teoria depois. Eu sou. Isso já me ajudou. Antes de eu saber do Bert Hellinger, ela já resolveu, porque era o que eu tinha. Eu vejo. Então, eu vejo o que eu sou, eu vejo o meu lugar, eu vejo você, eu vejo esse sistema. E, juntando o que eu sou com o que eu vejo, eu aprendo. Porque o que eu sou, o que eu vejo muda, o que o mundo é e o que eu vejo sobre o mundo muda, o paradoxo que eu sou capaz de sustentar cresce, e com isso eu aprendo. E o que é aprender? Mudar. Né? E por que eu preciso mudar? E por que eu preciso sustentar paradoxos maiores? Então, vocês veem que o negócio é sem fim, né? Então, vamos para a teoria. Então, a teoria do negócio é... Tem um cara, biólogo também, então vocês veem que a gente está na vibe biológica aqui, o Sheldrake, na década de 80, ele criou essa teoria, né? Apanhou de um lado, foi aplaudido do outro, enfim, a vida que segue. E ele criou essa teoria de campos mórficos, que ele colocou que o campo mórfico são as estruturas que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas no mundo material, tá? Então, ele usou... Essa teoria, ela tinha a ver com... tinha uma ilha lá, que tinha um determinado número de macacos lá, e aí tinha uns macacos que acho que aprenderam a abrir o coco, sei lá, para comer o coco ou a banana. Eu não lembro mais o que era que o macaco aprendeu a comer, mas acho que abriu um coco. Aí o macaco abria e comia o coco. Aí os outros macacos aprenderam que esse macaco ia abrir o coco. Beleza, tá tudo tranquilo. Só que aí, depois do 100º macaco naquela ilha aprendeu a abrir o coco, eles foram para outra ilha e viram que outro macaco sabia abrir o coco sem nunca ter tido contato. E aí a teoria deles foi essa, que existe essa informação do campo. Então, o que eu estava conversando com a Flávia no intervalo, minha ilustríssima xará ali, foi isso. A gente acha que é pouco fazer a nossa parte, a gente acha que a gente tem que fazer algum tipo de ativismo, militância, convencer o outro, estressar o outro, encher o saco do outro. Não, gente. A nossa parte tem poder. E aí... eu fazendo a minha parte, Caru no lugar dela fazendo a parte dela, Ido no lugar dela fazendo a parte dela, todo mundo no seu lugar fazendo a sua parte, uma hora chega no 100º, né? Sem um número metafórico, mas uma hora vai chegar um número X que vai fazer diferença em 7 bilhões e que vai mudar o campo, a informação do campo. Ou seja, pessoas que não sabem o que a gente está falando vão agir dessa forma, porque a informação é do campo.
Então, isso é top. Por isso que as crianças, de fato, tirando esse choque geracional, enfim, né, me julguem, mas elas estão, de fato, mais inteligentes. Por quê? Porque tem mais informação no campo. E qual que é a questão? Eu era muito especista, tá, gente? Eu achava que o ser humano era superior. Que isso acontecia para o ser humano. Então, por exemplo, eu ensino a minha cachorra a fazer alguma coisa, aquela habilidade não incorpora para a espécie. Algumas habilidades incorporam. Agora, o ser humano, eu não sei fazer foguete, mas a minha espécie sabe. Então, as habilidades humanas, elas incorporam para a espécie, através desses campos. Mas isso acontece com todos os seres, tá? Com todos os seres vivos. E eu achava que era só com o ser humano, e não é. Então, bora aumentar o paradoxo, aumentar o campo. E uma outra coisa que ajuda demais a gente aqui, neurociência quebrando para nós, quebrando o galho, é o neurônio espelho. Então, na década de 90, estava a galera lá, os italianos lá, na Universidade de Parma, sossegados. E aí eles descobriram eles perceberam que um macaco que viu um movimento do outro ativou a mesma área cerebral do que estava mexendo. Então, um estava mexendo, o outro estava olhando, e eles ativaram a mesma área. E aí, eles descobriram que tem esse tal desse neurônio espelho. E é isso. É um grupo de neurônios que funciona nessas áreas, geralmente relacionadas à visão e movimento, que tem a ver com aprendizado por imitação. Aí eles foram chegando na sofisticação para além do macaco, com a percepção de intenção, e hoje eles têm estudado o mecanismo de empatia, ou seja, o meu neurônio ativa o seu neurônio, né? E isso é muito poderoso. Então, assim, para quem ainda está com a dúvida de que ficar no próprio lugar fazendo a própria parte, aqui eu já estou vendendo peixe, né? E aí, por último, o que é um sistema? Vamos contextualizar. Sistema é uma totalidade articulada, não é aleatória, não é um conjunto aleatório, né? E o Bert Hellinger, ele percebeu, observando a realidade, então ele não estava meditando, ele não estava abstraindo, ele estava vivendo, tratando as pessoas, observando a realidade de fato, ele percebeu que tinha 3 leis. Ele percebeu que a primeira lei era pertencimento, ou seja, o sistema não aceita exclusão. Ele percebeu que tem ordem ou hierarquia, ou seja, quem veio antes é maior, quem veio depois é menor, e existe um fluxo unidirecional dessa manifestação transcendental da vida, digamos assim, mas ele não entrou nesse mérito, mas ele entrou na questão da ordem e da hierarquia, né? Quem está antes é maior. Ou seja, a gente sabe, por exemplo, que os pais são maiores que os professores do ensino básico são maiores que os professores do ensino superior. E como que o sistema funciona? Todo mundo já sabe, né? Então, teoricamente, o professor envolvido na alfabetização teria que ganhar, no mínimo, mais do que o professor do superior, né? É claro que eu não estou falando para nivelar por baixo, né, gente? Vamos nivelar por cima, por favor, né? Mas, enfim, então, hierarquia, ordem, né? E a última, que é bem sutil, ela é bem complicada, que é o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber, então, botei essa imagenzinha de equilíbrio aqui, ela funciona para a maioria das relações. Então, inclusive, o Bert Hellinger não aceita o conceito de perdão, ele trabalha com reparação. Então, se alguém me fez uma coisa boa e eu quero retribuir, eu retribuo uma coisa boa, melhor ainda, porque aí eu vou criando trocas positivas com aquela pessoa, de modo que o que mantém a relação é o nivelamento, tá? Então, e o nivelamento ele pode acontecer em qualquer um dos níveis, pode ser para o bem, ou se alguém faz uma coisa ruim para mim também, eu posso retribuir também. E aí eu continuo me relacionando com aquela pessoa, porque está mais ou menos nivelada a relação, tá? Agora, temos algumas exceções a essa regra. Então, eu coloquei essa outra imagem aqui. Então, até aqui está tudo tranquilo. Aqui tem alguns casos em que, de fato, a gente tem um fluxo que ele é hierarquizado da energia, que é pais e filhos, né? Pais e filhos não tem jeito, gente. Não tem como voltar, né? Essa água aqui, ó, que caiu aqui da cachoeira, ela não sobe, não, tá? Então, vocês não veem essa imagem da natureza, essa aguinha subindo aqui, não. Então, é a mesma coisa. O Bert Hellinger percebeu que algumas relações, elas têm essa simetria. E a clássica é de pais e filhos, tá? Então, os pais, eles dão a vida. E não é dar, porque assim, não é exatamente uma coisa que me pertence. A vida não pertence a ninguém. A vida passa através deles. Então, eles dão a vida no sentido de que eles permitem que o fluxo aconteça, né? Então, mas a vida também não está na mão deles. Assim como a morte, a vida não está na mão de nenhum ser humano. Mas, enfim. Dito isso, temos essa simetria. E aí, problema 2, assimetria. Grande assimetria também, não tão intensa nesse caso, mas
Existe uma simetria professor-aluno e médico-paciente. Estamos na fita, né? Mas aí vem uma outra necessidade, que é a gente respeitar a outra parte da história, que é uma parte um pouco mais sutil, vai ficando mais complexa. As ordens da ajuda. E aí, então, o Bert fez não, né? Ele observou as 3 leis sistêmicas, né? Ele não fez nada, elas já estavam acontecendo, ele só olhou e falou, gente, repara, tá acontecendo. Melhor a gente olhar, né? Melhor ninguém tentar pular do prédio, porque vai ter a lei da gravidade. Então, tipo, meio isso, olha, melhor ninguém tentar excluir. Ó, melhor ninguém botar um negócio fora de ordem. Ó, melhor o negócio equilibrar e dar e receber, porque senão não vai rolar. Senão todo mundo vai pular do prédio e vai se patifar, né? Então, ele fez isso, mas ok, né? E aí a gente precisa avançar, né? Por quê? No caso da minha profissão, é uma profissão de ajuda por excelência, né? As profissões da saúde, elas são definidas por relações de ajuda, e as relações de ajuda, elas têm uma certa assimetria, mas uma certa. E aí nós vamos tomar cuidado com essa assimetria, né? Para essa cachoeira não ficar muito complicada. Então, eu coloco a palavra dele porque ele é muito muso. Então, eu coloquei o texto dele, tá? O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Gosto assim. Então, é uma arte da ajuda mesmo, mas que a gente pode aprender e praticar e fazer direitinho, né? Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda, portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Então, esse conceito é bem amplo, e aí ele fala genericamente sobre ajuda, sobre o que ajuda, a gente percebe a real necessidade do outro, não necessariamente o que o outro está me pedindo, né? Mas a gente enxerga além, e aí a gente vem para as ordens. Então, primeira ordem da ajuda. Dar apenas o que se tem. Opa! Então, olha a minha picaretagem lá, já indo por terra, né? Eu estava dando o que eu tinha, né? Claro que a gente não vai ser leviano, sem compromisso de não melhorar, mas a gente dá o que a gente tem. E, na verdade, em última análise, a gente dá o que a gente é, né? E somente esperar e tomar o que se necessita. Ou seja, o negócio é só o essencial aqui, né? É sem muita firula. Segunda ordem da ajuda. A gente se submete às circunstâncias. Então, entra muito o que eles estavam discutindo aqui na palestra, depois da palestra da Hilda, que é meu aluno usa droga, ou o pai usa droga. São circunstâncias, gente. A gente se submete às circunstâncias. Meu paciente tem câncer. O pai do meu paciente tem câncer. Então, assim, a gente tem que se submeter à realidade, né? E a gente vai ajudar naquela possibilidade digna de manter a dignidade, de manter o fluxo do sistema, primeiro, né? Naquelas circunstâncias. Somente interferir e apoiar à medida em que as circunstâncias nos permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Terceira ordem da ajuda, o ajudante se coloca como adulto perante um adulto que procura ajuda. Então, é adulto com adulto, tá? Por quê? O que é comum? E é muito comum isso na saúde, tá? O ajudante, né, no caso o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, tende a querer se colocar numa posição muito maior e se colocar como pai e mãe do que procura ajuda. E isso tem um efeito extremamente nocivo, porque isso vai contra a ordem, a hierarquia, e isso não adultiza, não mantém a dignidade e a força da pessoa. Então, nesse caso, cabe ao ajudante recusar as tentativas do cliente de tirar ele do lugar dele, né? Porque assim, o cliente vai tentar. Porque no início é confortável transferir esse papel de pai e mãe para o terapeuta, ou seja lá quem for que esteja nessa posição. Cuidado, professores, também, que isso também vai acontecer, né? E é compreensível que isso seja criticado por muitos como dureza, mas na realidade o contrário é a extrema arrogância. Você querer ficar no lugar do pai e mãe da pessoa. Como assim, gente? A vida fluiu daquela forma. Como você vai ser maior do que a realidade, do que acontece concreto, a vida? Não tem jeito, né? Então, não. Na verdade, essa dureza, na verdade, é humildade. A arrogância é você querer achar que você é pai ou que você é melhor, querer ser melhor que pais e filhos. Isso que dá o B.O.zão das galáxias em adoção, tá?
Porque aí quem adota, o adotante, acha que é melhor que os pais biológicos que abandonaram, que usaram crack, que não sei o quê. E isso, olha o peso, e olha a nhaca, né? Desrespeitando a terceira ordem da ajuda. Quarta ordem da ajuda significa que a empatia do ajudante deve ser primeiramente com o sistema, porque estamos todos a serviço. E o ajudante, ele tem que enxergar mais amplo, ele tem que chegar para além, ele tem que enxergar aquela pessoa, mas ele tem que chegar atrás dela, o sistemão lá. E aí a empatia dele é para esse fluxo todo, tá? Não é uma coisa isolada e imediatista. Então, estamos bem de imediatismo aqui, estamos fora, tá? Então, ele não se envolve no relacionamento pessoal, não é no sentido que ele não pode gostar do cliente, que ele não pode ser pessoal, mas é no sentido que ele está a serviço do sistema, e não só daquela pessoa, porque aquela pessoa às vezes vai mimizar, pirraçar, etc., e isso não vai ser legal, né? E a quinta ordem da ajuda, acabou, gente, são só 5, tá? Relaxa. A quinta ordem da ajuda é o amor a cada um como ele é. Aí entrou aquela ideia do amor do Maturana, aquele amor que vê, o amor que aceita o que o outro é. E, no caso do ajudante, né, por exemplo, para um constelador, ele faz nele mesmo, na alma dele, né, o que serve para o professor também, serve para o médico, para todo mundo, você faz na sua alma primeiro o movimento que você indica, digamos assim, para o ajudado, né? Então, a gente guia onde a gente foi, né? Então, assim, moral da história. Terapeuta raso vai criar cliente raso, professor raso, aluno raso, médico raso, paciente raso. E aí, quem é profundo vai ter a profundidade. E é isso. E a vida encaixa, né? Mas a gente guia onde a gente foi, né? Então, o ajudante antecipa na sua própria alma. Então, você faz primeiro em você, você faz na sua alma, antecipa na sua alma o que você quer do cliente. Isso também foi uma coisa que funcionou bem para mim, no sentido de que eu percebi que o que eu estava exigindo dos alunos, eu precisava fazer em mim primeiro, sabe? Essa pessoa madura, essa pessoa autônoma, autorresponsável, compassiva, resiliente, que eu queria que eles fossem, eu precisava ser ela em primeiro lugar. Eu precisava fazer isso na minha alma primeiro, né? E aí o como, né? Então, a gente viu a solução muito simples, eu sou, eu vejo, eu aprendo. A teoria, que são, tipo, 8 coisas, né? Tipo, 3 ordens e 5 ordens da ajuda, mas o como que isso se manifesta, né? Então, basicamente, os antídotos para a minha síndrome da impostora foram antídotos à vergonha, né? Que são autocompaixão, conexão com outros seres humanos que estão vulneráveis, que também não são perfeitos, que também têm as lacunas, como eu tenho, mas lacunas diferentes. Centramento, eu estou no meu lugar, né? Eu estou no meu lugar e aqui eu tenho força. E, em última análise, eu chegar nesse eu sou. Então, esse eu sou é o antídoto para qualquer impostura, porque se eu sou e se eu estou no meu lugar, eu sou impostor de quem, né? Não tem jeito, né? E eu brinquei aqui que eu fiz as ordens da exigência, porque o Bert fez as ordens da ajuda, eu brinquei que eu fiz as ordens das exigências. Então, aqui, você acha que precisa melhorar o mundo? Muita gente acha, né? Você exige muito de você mesmo? Eu exigia. Você exige muito dos outros? Demais. Você quer fazer justiça? Nossa. Você se sente exausto demais, né? Carregar esse peso, né? Você procrastina tarefas importantes, né? Procrastinação também tem a ver com isso. Você se acha superior ou inferior, ou que seja, porque sempre um vai ser a sombra do outro. Então, gente, quem respondeu sim para alguma das perguntas, para tudo e vamos lá. Respira. Tome seus pais. Então, assim, acho que amanhã vai ter mais elaboração dessa questão de tomar os pais, etc., que a gente não vai poder tomar muito isso. Pare de exigir, tá? Porque exigência, em última análise, a gente está exigindo dos nossos pais, e isso não tem nenhum cabimento, porque a gente já ganhou a vida. Fique no seu lugar e faça a sua parte. E aí eu fiz essa provocação. Quem será o 100º macaco? Então, assim, a gente tem que ter fé nisso. Da nossa vida, fazendo a nossa própria parte, a gente vai mudar o campo da humanidade. Então, assim, é 1 mais 1 mais 1, uma hora vira o vento para 7 bilhões. Então, a gente não precisa militar, a gente não precisa encher o saco de ninguém, a gente não precisa enfiar nada goela abaixo de ninguém. E a geração Z, então, minha conclusão brilhante é: geração Z não precisa da minha intervenção, não precisa do meu julgamento, pasme, e nem da minha ajuda fora de ordem, ainda bem, né? E aí eu me libertei, eu parei de me relacionar com uma geração, apesar de que esse conceito me favoreceu, me deu uma compreensão mais ampla de onde vinham aqueles indivíduos de
sei lá, de geleia, que eu falava, meu Deus, eu preciso transformar isso aqui em médico, socorro. Mas aí que tá, eu vou transformar eles em quê? Nos médicos possíveis, né? Eu não posso transformar eles em médicos além das pessoas que eles são, além do sistema que eles têm. Eu tenho que me submeter às circunstâncias. Então, parei de espernear. E aí comecei a me relacionar paradoxalmente, ou seja, com o indivíduo e com os sistemas deles. E aí o negócio andou. E aí eu me libertei, né? Porque eu que estava errada, né? E aí eu trago um pouquinho mais de neurociência aqui, porque a gente tem, basicamente, na neurociência, praticamente 2 cérebros funcionando, né? O de sobrevivência que veio antes, então ele é super importante, ele foi conservado ao longo dos 3,5 milhões de anos, esse cérebro que nos permite sobreviver, só que a gente passou de fase, gente. A gente já pode acionar o coleguinha dele, que é o cérebro de florescimento. A gente precisa de inovação, de compaixão, de conexão. E é esse outro cérebro, inclusive outras estruturas mapeadas, que vão dar isso para a gente. Então, a gente tem um mapeamento de tronco encefálico, sistema límbico, hemisfério esquerdo, relacionado à sobrevivência. E a gente tem uma parte do cérebro que é mais sábia. E aí, tudo bem, gente, a gente saiu da caverna. Mas a gente tem vergonha, tem culpa, tem medo, tem ansiedade, tem necessidade de controle? Super. Só que a gente precisa passar de fase, a gente precisa acionar esse lado aqui de presença, de conexão e de coragem. E é isso aqui que vai trazer para a gente essa sabedoria de agir no presente, de agir de uma forma respeitosa, certeira, compassiva. Tá? Então, é o meu convite, é o como, né? É a gente largar isso aqui com todo respeito, assim, ele manteve a gente vivo por 3 milhões e meio de anos, tá top, mas agora a gente precisa desse aqui. Esse aqui tá a vez dele na fita, né? E aí nós vamos trabalhar nele aqui até que de 7 bilhões o resto da galera consiga acionar esse sozinha. E o macete é, por causa dos neurônios de espelho, se eu aciono meu crítico, eu estimulo você a acionar seu crítico. Se eu aciono meu sábio, ó, o que seus neurônios de espelho vão fazer? Então, olha que potente, né? E é isso. Então, aqui, algumas áreas foram mapeadas, mas isso aqui é tipo neurociência, não interessa tanto. E a gente tem alguns macetinhos para acionar o poder do sábio, mas a gente não vai ter tempo para detalhar isso aqui. Mas, basicamente, a compaixão, às vezes, ajuda a gente a visualizar a criança do outro, o sistema do outro, né? Para a gente acionar a compaixão da gente imediata, na hora que eu estou querendo estrangular. Dá para eu respirar e visualizar de um outro de uma outra forma. Eu consigo explorar a situação como se eu fosse um antropólogo fascinado pela realidade, em vez de presumir, eu perguntar. Eu acho que isso é um movimento assim objetivo. Então a gente não está aqui para conceito, a gente está aqui vida real. O que eu faço então em vez de estrangular? É isso aqui. Visualiza a criança. Então, não estrangula. Explora como o antropólogo fascinado. E aí? E aí, diante de uma ideia nova do grupo, diante de uma ideia que te surpreende, ou diante de uma ideia sua, baixa a bola da crítica. Vamos ficar pelo menos meia hora, talvez, do sim, e. Então, você teve a ideia. Sei lá, dá uns 20 minutos, meia hora para suas ideias. Sim, e. Em vez de você pegar uma ideia e já, cacete nela, não. Pega a sua ideia e fala sim, e. Isso funciona para grupo super bem. E a outra coisa é escolha, né? O poder de escolha é muito do adulto, né? Escolher, pagar o preço, né? Então a gente alinha com os nossos valores e olha para o futuro. E olha e fala, cara, daqui 5 anos, daqui 10 anos, isso que está acontecendo aqui agora vai ter tido importância? Como que eu vou querer olhar para trás e me ver? Eu vou querer me olhar para trás e ver essa escolha que eu fiz? De que forma? Isso coloca a gente numa outra perspectiva. Isso também é um bom anti-esganador também. E aí, a gente tenta agir sem a interferência desse crítico. Só que é treino, gente. A gente tem os dois lados, a gente tem os circuitos todos, alguém precisa começar a treinar esse sábio, botar esse sábio para o jogo, para ver se em 7 bilhões o negócio ajeita, tá? Então, vamos começar a ajeitar o nosso sábio para o jogo, tá? Esse é o convite. Aqui, um outro detalhe um conceito da psicologia também, que é esse estado que eles chamam de fluxo, que é um estado que ele é um derivado de um estado de atenção, mas é um momento em que a sua atenção ela tem um rendimento máximo. Então, você começa se concentrando, mas você atinge um rendimento máximo, e é um estado que é tido como felicidade também, aciona muito prazer. Então, esse estado de flow, ele é muito
esperado, tanto no mundo da performance quanto no mundo da felicidade. E é nesse ponto em que a gente começa a entender que a gente acha que se a gente tiver performance, a gente vai ter que ser feliz, mas na real, a galera de Harvard tem gente estudando, gente séria, pesquisador, falando que não, galera. A felicidade é que vai trazer a performance. E aí todos os estudos nesse sentido, de flow, de presença, de acionar o sabe e tal. E isso por si só é o gerador de felicidade. E a felicidade é que vai gerar performance. Então, o meu engano como cirurgiã, como professora no início da minha carreira foi esse, achar que a felicidade viria da performance. No way. A felicidade antecede a performance. E isso aqui, todas essas teorias de sabedoria, de flow, vão comprovar, tá bom? Então, mais um texto de Bert, um dos meus favoritos, o texto dele, que é sobre sabedoria, que é uma coisa que, para mim, é muito importante. E ele fala, olha, ele não sabia neurociência, ele não sabia neurônios espelho, ele não sabia nada disso, mas olha como é que ele estava dentro dos conceitos. O sábio concorda com o mundo tal como ele é. Ou seja, não é o que eu queria, o que eu gostaria, meu mimimi, nada disso. É o mundo real. Sem temor e sem intenção. Então, você está lá quieto, em paz com a realidade, gente. Você enxergou ela. Está reconciliado com a efemeridade, né? Tudo vai passar, tudo de bom e de ruim, né, gente? E não almeja além daquilo que dissipa com a morte. Ou seja, ele está quieto lá na própria vida, vivendo a própria vida, fluindo. Conserva a orientação porque está em harmonia. E somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. Essa coisa da intenção de ajudar é que quebra nossas pernas, porque a gente tem uma visão muito estereotipada do que é ajudar e tem uma coisa muito forçadora da barra, muito arrogante, de eu sei o que você precisa. Eu que sei, né? Eu sou melhor que seu pai e sua mãe e eu sei o que você precisa. Agora o negócio vai. E não é assim, né? A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Olha o flow aqui, né? Então, você começa com a disciplina, com o exercício, mas depois flui, né? Está sempre no caminho e chega à meta. Não porque procura, mas porque cresce. Ou seja, você se expande a ponto de que você engloba aquilo, né? É muito maravilhoso, Bert, né? É musa, não é? E aí, retomando os objetivos, então, vamos ver se eu cumpri. Sobrevivi à síndrome da impostora? Acho que sim. Perdi a vontade de matar os alunos da geração Z, que bom, né? Entro no flow, de vez em quando, a gente, não é todo dia, né? E obtenho alta performance na cirurgia e na docência, na medida do possível, né? Lembrando, então, que as condições do meio, elas não necessariamente precisam mudar, mas os meus circuitos neurais, eles mudando, o meu ambiente mental é que determina o meu estado de felicidade, tá? E eles fizeram estudo, gente, com catástrofe, com ganho na loteria, eles fizeram estudos tanto de coisa que vão deixar a pessoa muito feliz, quanto coisa que, teoricamente, deixaria a pessoa muito triste. E eles perceberam que o ser humano, depois de 6 meses ou menos, ele volta ao estado basal da mente dele. Tanto ganhar na loteria quanto a catástrofe, eles trazem o ser humano de volta para a base dele, tá? Então, moral da história, vamos construir uma base sábia, uma base fluida, tá? Uma base feliz. E aí a gente consegue alta performance, presença, conexão, compaixão e tá tudo certo, né? Tudo maravilhoso. Tá? Minhas referências sistêmicas, o clássico, né, que vocês vão ver bastante amanhã, que é o livro da Mariane Frank, que é Você é um de nós, é a frase clássica da pedagogia sistêmica. Claro que Bert Muso, né, meu livro favorito dele, Um Lugar para os Excluídos, que é a biografia dele, que é quando ele fala, assim, coisas da vida dele, a interface, como que ele foi descobrindo as ideias dele, amo demais. E As Ordens da Ajuda, para mim, foi super necessário para entender melhor essa questão da medicina, que todo mundo pergunta, ai, oncologia, ai, câncer, ai, tá todo mundo morrendo, ai, que desgraça. E a gente acha a paz nesse cenário, em paz com a vida como ela é, com a efemeridade como ela é, e isso aqui me ajudou demais a não entrar na loucura, no burnout, em achar que a vida ou a morte de alguém está nas minhas mãos, gente. Nunca esteve e nunca estará. Então, não é pesado. O primeiro, Mariane Frank. Porque tá a letra pequenininha ali, mas depois acho que a gente manda. E as outras referências que eu adoro também, que a gente sempre
contamina as apresentações com as ideias do momento, né? Então, eu gosto muito desse livro aqui, que ele é sobre filosofia da ciência mesmo. Eu gosto muito dessa coisa do pensar, de para que lado que vai o conhecimento, para que lado que esse povo quer, porque os generalistas vencem o mundo de especialistas, ensinando sobre pensamento lateral, sobre a importância de ter vários tipos de pensamento, né? Esse maravilhoso aqui, Inteligência Positiva, que é justamente, ele vai ensinando, esse cara ensina para executivo, essa coisa do sábio versus o crítico, né? O jeito Harvard de ser feliz, que esse cara, esse Sean Archer, é uma simpatia, e ele foi um dos primeiros que me fez ter contato com essa ideia de que a felicidade, ela precede a alta performance e não sucede, como a gente pensa, né? Esse livro sensacional também, Sem Esforço, que esse Greg McKeown, ele foi autor do livro que chama Essencialismo, que foi super best-seller, e o livro Sem Esforço é melhor ainda, então, assim, recomendo demais. E, por último, claro, o livro desse russo, sei lá, tcheco, sei lá o que é o Flow, que é a psicologia do alto desempenho, ele ensina melhor esses detalhes desse estado de flow, etc. Gente, vou agradecer. Uma última imagem aqui, porque vocês veem que a constelação, a visão sistêmica, ela é feita muito de imagens, e as imagens curam, né? Então, a última imagem, grande imagem curativa da minha vida, foi aqui, há algumas semanas atrás. Isso aqui são umas dunazinhas, aqui a lagoazinha, nos lençóis. Mas por que a duna me... O que a duna me trouxe, né? O que além de ser bonito, legal e tal? A duna, gente, primeiro estresse que eu tinha. Eu falei, cara, essa areia vai ser quente, eu vou ter que subir essa duna na areia quente. Puta que eu pariu. Aí não, a areia não é quente. Por que a areia não é quente? Porque venta tanto que a camada superficial da areia, ela tá sempre descascando. Então a areia não é quente. E eu falei, cara, essa duna, gosto. Porque olha a duna que sensacional. A camada superficial dela tá sempre arejada. Não esquenta. Ela não esquenta a cabeça. Está sempre arejada. E detalhe, a longo prazo, ela tem uma existência concreta lá. Todo mundo está vendo essa duna, a foto ficou meio, assim, a iluminação não está tão boa aqui, mas assim, tem duna, isso é concreto. Só que, gente, daqui uns anos, a duna mudou de lugar. Então, é muito lindo isso, a gente pensar que a gente tem uma existência concreta, mas que a gente muda de lugar e que a camada superficial está descascando o tempo todo. Então, sim, gosto dessa duna, minha meta é essa duna. Tá? É ser como ela, ter uma existência concreta, mudar de lugar no longo prazo e no curto prazo está sempre arejado para não esquentar. Tá? Então, aqui no Instagram, e-mail, quem precisar, então, vamos aí, às ordens. Eu acho que eu passei do tempo, mas enfim, desculpa. Sim. Sempre a gente precisa, né? Você a camisa tá Abrimos um momento de perguntas. Acho que agora eu tenho equilíbrio mental para lidar com esse. Agora eu estou no flow. Eu não. Oi? Eu não tenho perguntas. Eu queria parabenizá-la pela fala, pelo bom humor, pela inteligência sensível, né? Para mim foi um presente, né? Poder escutá-la e conhecer também essas referências bibliográficas, procurar depois. Então, meus parabéns pela fala. Obrigada. Ela é uma Ana. Flávia, minha lindeza da minha vida. Olha, eu gostaria que você, o pessoal, principalmente o pessoal que está ouvindo em casa, completasse aquela sua fala sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque você deu o exemplo do um pouco mais no positivo e escapou um pouco menos no negativo. Senão o povo acha que é vingança, né? Não, viu, gente? Dá uma nessa aí. E eu achei muito lindo o jeito como você colocou as ordens do amor, né, e as ordens da ajuda, porque amanhã a gente nem precisa entrar nesse detalhe, né, que vai ficar gravado aí para todo mundo. Gente, aprender isso leva esse bom humor da Flávia. E leva a gente a entender também que a paz, às vezes a gente briga tanto e fala, por que está brigando? Porque eu quero a paz. Mas a paz é igualzinha a felicidade. Só em paz você toma boas decisões. Só em paz você faz boas escolhas. Então, a paz é o princípio, não é o final.
Assim como a felicidade, quando você está feliz, até a gente que olha com cara feia para você, você faz piada, você faz meme, né? Não é isso? Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Hilda, por dar essa oportunidade para nós, né, Hilda? Gente, obrigada. Deixa eu só falar com a Rosana, antes que eu esqueça. Então, o Dário recebeu o seguinte, vamos supor, uma pessoa me deu uma coisa positiva, então eu gosto dessa pessoa. Então, eu vou lá e faço uma coisa mais positiva ainda para ela. De modo que a troca, então, a pessoa fez, eu fiz mais. Agora, o que acontece? E a troca ficou positiva, ou seja, nunca vai nivelar exatamente, tá? Mas é importante o movimento. Não posso, por exemplo, fazer muitas coisas positivas sem a pessoa fazer também. Então, por exemplo, um lado só dá. Deu, o outro não deu. O que acontece com a relação? Ela acaba por causa do desnível. Isso para o positivo. Para o negativo é mesmíssimo raciocínio. O que eu falei, assim, é porque o Bert Hellinger ele não trabalha com o conceito de perdão, porque ele considera que o perdão ele é divino, ele não é humano, ele não é uma instância para o ser humano, né? Então, o que acontece? Ele trabalha assim, a pessoa me fez um mal, não é que eu vou fazer um mal pior para a pessoa, vou fazer um mal maior, não é isso. Se eu gosto da pessoa, eu vou exigir a reparação. Então, por exemplo, no caso da cadeia, a cadeia equilibra muito a pessoa por causa disso, porque a cadeia ela é uma reparação pelo crime. A cadeia equilibra muito a vida da pessoa, entendeu? Por causa disso, porque ela trabalha com esse conceito de reparação. E aí, então a pessoa me fez um mal, eu vou exigir dela uma reparação. Só que como eu amo a pessoa, aí a minha reparação ela não precisa ser do mesmo nível, ela pode ser um pouquinho menos, entendeu? Só que, de todo jeito, a troca é possível ali, porque não tem um desnível muito grande. Só que se uma pessoa faz mal, e a outra pessoa, não, eu sou muito boazinho, sou um santo e tal, não vou pedir reparação, não vou botar limite, vou deixar o pau quebrar, o que vai acontecer? Mal, desnível. Desnível, o que acontece? A relação acaba. Clássico dos clássicos, gente, o crush. Você tem um relacionamento e um paga a faculdade do outro. Ferrou. Porque, vamos supor, você paga a faculdade do outro. É um super bem. Tipo assim, uma coisa muito boa, né? Só que cria um desnível muito grande, né? Então, isso fica fora de ordem. Aí, o que acontece? Que a pessoa forme, dá o pé na bunda. Mas por que ela deu o pé na bunda? Porque ela está aqui, no final das contas. Ela recebeu muito, só que ela não conseguiu retribuir. Então, ficou fora de ordem. Aí, o que essa pessoa? Ela vai sair de malvado da sociedade, porque ela vai na formatura, ela já, deu o pé na bunda do outro. Mas é isso, é a vida real. Então, assim, o Bert Hellinger não falou nenhuma novidade, ele só falou, cara, não pula do prédio, vai cair. É isso, gente. Não paga de bonzinho, não é olho por olho, dente por dente, eu vou fazer o mal, vou me vingar. Mas é uma coisa de equilibrar e as relações. E você também pode optar, falar, não, eu não quero me relacionar com essa pessoa mesmo. O bicho ficou feio aqui, o negócio, não quero. E pode também. Mas você tem que ter a consciência, entendeu? Porque o que rebenta, gente, é a inconsciência. Então, vocês veem que essas coisas aqui dão muito errado, digamos assim, esse fluxo, que é amor, é o Eros, também tem muitas instâncias da psicanálise que consideram o Eros como o suprassumo do gerador da consciência humana e etc., né? Tem mitos e mitos sobre isso e tal. Então, essa questão do amor, ela é real, só que ela é o amor num fluxo, numa ordem. E aí, a gente tirando esse amor dessa ordem, aí vira tiro, porrada e bomba, que é o que a gente vê na sociedade. Então, é falta de amor? Não. É amor fora do lugar. É o amor que não está na hierarquia, não está no pertencimento e não está equilibrado. O dar e o receber. Aí que ferrou. Então, não é falta de amor que tem no mundo. É amor desordenado. Então, vamos fazer um cursinho básico de organização aí, botar um negócio para a gente ver se 7 bilhões quebra aí. Vamos ver quantas pessoas vão precisar para a gente botar no campo a informação para 7 bilhões de pessoas acessarem. Sim. Reparação. Aí você equilibra a relação, você consegue dar algo, consegue ter respeito. Agora, aquele professor que só passa a mão na cabeça, ele não vai ser. Mas aí que tá, a foto da cachoeira também era para isso, era para o professor entender que ele não precisa ser amiguinho dos alunos, né? Existe
uma função ali, existe uma atribuição ali. Funciona a mesma coisa do médico também. Às vezes você vai machucar, às vezes você fazer o que precisa ser feito, e é aquela coisa, entra também no amor maduro e o amor infantil. O amor infantil é lá Disney, aquele trem lá, que é bobajada. O amor maduro é você amar a ponto de fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu considero que eu fiz um ato amoroso, mas assim, doeu, que foi, a minha cachorra estava muito doente, eu gostava muito dela, e eu fiz eutanásia nela, entendeu? Assim, eu fui na veterinária e tudo, e eutanásia. Então, assim, minha cachorra morreu, eu segurando com ela, mas assim, isso é porque eu amo pouco ou porque eu amo muito? Entendeu? Isso é falta de amor? Entendeu? Porque a nossa sociedade ela é muito do melodrama, né? Ela é muito desse conceito muito superficial, é o que eu falei. Pires é pires, gente. Poço artesiano é poço artesiano. Mas essa visão muito, muito melodramática do amor não é esse da vida. É o amor no sentido que eu amo meus alunos o suficiente para bancar que eles aprendam. Eu amo meus pacientes para bancar que eles se curem. Amo o suficiente um ser humano para fazer uma lesão corporal neles, cortar daqui até aqui. Cortar, sangrar, a pessoa tem risco de morrer. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Foi uma noite, está sendo uma noite maravilhosa, acho que ela vai se eternizar. Foi maravilhosíssimo. Essa voz sua vai ficar, assim, acho que latente. Vou tentar fazer 3 colocações, acho até que você já respondeu, mas quando você fala assim, né, que não tem amor, é um amor que está fora do lugar, né? E eu vinha trazendo assim uma inquietação que já surgiu no grupo, no meu sistema, 2 ou 3 momentos nessas últimas 3 décadas, digamos assim. Ela já foi embora, voltou a pergunta. Fala aí, tia. Exemplo, né? Sobrinho falando para mim. Você ama mais um filho do que outro? Ah, não. Ama sim, mas um filho mais que o outro. Tal. E aí eu entrei na jogada e falei assim, ama sim. É possível que pai e mãe amem mais um que o outro. E aí botei lenha na fogueira, né? E deixei lá pipocando. E de vez em quando esse negócio vem à tona. E aí, se os pais estão a serviço desse sistema, estão neste sistema, que resposta a gente pode oportunizar para esses conflitos, essas situações, essas indagações, que diz muito do autoconhecimento, do se sentir ou não mais ou menos amado? Em primeiro lugar é o seguinte, a primeira coisa do senso comum que cai por terra é os pais acham que amam super os filhos. Na verdade, o amor incondicional ele é o contrário. Os filhos é que amam os pais incondicionalmente. Então, o amor maior, ele é no outro sentido. Ele é os filhos idolatram os pais, porque para os filhos tem essa pegada assim, cara, é tudo, os pais são tudo, né? Então, a primeira coisa que a gente desconstrói tem todo esse trem de, o pai que ama o filho, não sei o quê, também, melodramas da sociedade. Quem ama real, oficial, mais, em tese, são os filhos. Os pais amam os pais deles. Tá? Tipo assim, o negócio é virado. Agora, com relação a essa coisa de quem ama mais ou ama menos, aí cabe uma diferenciação, que é, uma coisa é o que está na superfície, é o que está na consciência, é o que está no dia a dia. Outra coisa é o que está na alma. Na alma, a verdade é a verdade, no e cru, é a vida, é o fluxo da vida. E aí tem uma ordem de nascimento para os filhos, né? Agora, na vida tem circunstâncias. Então, por exemplo, o clássico dos clássicos. Uma criança é especial, tem alguma condição que demanda uma atenção maior. Então, o que acontece? Os pais, às vezes, vão se voltar mais para aquele filho para dar mais atenção. E aí os outros filhos vão se sentir rejeitados. Mas isso não quer dizer que é um movimento da alma, isso é um movimento da contingência. Então, a gente tem que diferenciar. Primeiro, pais e filhos, onde que é o amor maior mesmo, onde é que o calo aperta mesmo, que é dos filhos para os pais, real. E o movimento da alma é diferente do movimento corriqueiro do dia a dia. E a gente tem que entender isso. Por mais que a gente queira viver com uma integridade tal que o nosso dia a dia corriqueiro expresse o movimento da nossa alma, isso não é possível para todo mundo, não é possível o tempo todo. Mas eu acho que sim, é uma luta legítima. Que as nossas escolhas do dia a dia sejam mais pareadas e mais íntegras com a nossa alma, mas não é assim. Então, eu acho que a gente colocando esses 2 pontos, eu acho que já desmonta, assim, 95% das tretas, assim. Minha visão. Rosana, Hilda, aí, acrescenta aí.
um conhecimento um pouco mais profundo do outro, porque às vezes, para uma criança, por exemplo, eu sou gêmea. Para mim, afeto, porque eu já fui constituída junto com outra pessoa, tendo contato físico, afeto tem muito a ver com contato físico. Para uma outra criança, não. Então, também tem todo esse lado aí que a gente pode pegar aí da psicologia, de compreender como cada um também tem suas especificidades. Para uma pessoa, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa para esse rapaz achando que estou fazendo uma bênção, e para ele aquilo pode ser horrível, insuportável. E os nossos filhos, a gente tem a ideia de achar que eles são iguais a gente. A gente olha para eles e já projeta a gente neles. Tanto que você escuta assim, minha geração tinha demais, vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Significa que eu estou dando para o meu filho o que eu queria na minha época, meu filho é de outra época. Imagina, eu acho que minha neta quer um telescópio. Cara, ela quer um celular. De 2 anos ela já quer um celular, percebe? Sim, então a gente tem que ver essa complexidade e conseguir olhar o outro como único, apesar de ter a mesma raiz. Porque eu falo assim, cada um de nós é um milagre dos nossos pais. Mas o mesmo pai e a mesma mãe, em momentos diferentes, só faz milagre diferente, gente, não tem igual. Nem meu pai e minha mãe, que teoricamente fizeram eu e minha irmã igual, não é igual. Cada um de nós é único. A natureza não trabalha com repetição. Só que você só consegue ser a mãe que você é. Eu também só consigo ser a mãe que eu sou. Mas a mãe que está dentro dela é diferente da mãe que está dentro do meu filho. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Cada um me leu de um jeito Diferente. a partir do seu ângulo de visão. Então, é uma complexidade. Ah, Rosana, isso é complicado? Não é complicado. O sistêmico, ele tem uma coisa maravilhosa, gente. Quanto mais a gente faz esse movimento que a Flávia colocou aí para a gente, de aprendizagem, de ampliação de consciência, quem amplia está excluindo o quê? Nada, tá só englobando, né? Nada, está só englobando. Você vai ter tudo aquilo para gerenciar e para acessar no momento que você sentir que é necessidade. E uma outra coisa importante que eu vou colocar aqui é a questão da hierarquia. Se a gente joga videogame, eu não sei se vocês jogam videogame, eu não consigo jogar, eu tento, mas não consigo. Mas quem joga videogame, os meninos já estão acostumados com isso, a vida holográfica. Por que o que eu veio antes é mais importante? Porque se não tivesse acontecido aquilo antes, teria o agora? Não. Por isso é que é maior. Porque sem aquilo, tudo muda aqui na frente. Mas aí a gente fala na sistêmica, o que veio antes tem precedência, e é essencial e precisa ser deixado de lado, que na hora que ela falou ali sobre os 2 cérebros, com esse respeito, porque a gente também nunca vai deixar de ser animal, o nosso instinto de sobrevivência nunca vai passar a não fazer falta, no sentido de nos proteger, mas respeitar isso e aí dar prioridade para o novo. O novo tem prioridade e o anterior tem precedência. Quando existe esse respeito, que é o mesmo respeito que a gente vê no equilíbrio entre o dar e o receber, vai chegar naquele amor respeitoso que a Hilda mostrou tanto para a gente, do Maturama, que é uma troca entre iguais. E trocas positivas, ora também, como a Flávia muito bem coloca, trocas negativas. É tudo troca, né? Agora, só uma coisa, eu gosto muito de operacionalizar as coisas para melhorar. Então, tem um livro muito interessante que chama As 5 Linguagens do Amor, que é bem legal para quem entende, que ele traz bem isso, que você tende a amar na sua linguagem, na linguagem que você gostaria de receber, mas que, na verdade, você tem que equacionar isso com a linguagem do outro. Então, é como se eu estivesse falando em inglês com uma pessoa que ouve francês, né? Então, assim, a linguagem do amor é uma coisa muito legal da gente entender as 5 linguagens e entender as pessoas mais próximas da gente, quais são as linguagens preferenciais das pessoas, porque isso poupa muita treta. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de tempo de qualidade. Então, se chegar para mim com presente, com palavra, elogio, tipo assim, eu vou gostar, mas se não ficar comigo tempo ali, eu vou achar ruim, entendeu? Então, agora tem gente, por exemplo, que já gosta de palavras de encorajamento, de tempo. Então, assim, é um desafio você amar numa linguagem que não é sua, né? E é um desafio você ouvir o outro também, se abrir para a linguagem do outro. Mas eu acho que esse livro, assim, ajuda demais para as relações. Eu acho que pais e filhos, família, assim, irmãos e tudo, e muito cônjuge também. Eu acho que, assim, isso é um virador de chave bem positivo. Sabe, assim, e eu gosto de coisa que dá resultado real, vida real, e acorda amanhã e faz e dá certo, sabe? Eu gosto assim, é. Hoje
Sim. Tem tecnologia, gente. A gente usa e vai dar bom. Aquele que dá mais trabalho vai receber mais no cartão da empresa. É isso que. Quietinho, vai dar trabalho, a mãe vai ficar mais calma, não vai com o coraçãozinho mais tranquilo. Aquele mais bagunceiro, aquele que vai apontar mais, vai demandar mais orações, mais explicações, mais atenção. Assim, o que eu consegui ver. Tem várias questões aí. Esse, às vezes, que teoricamente dá trabalho, às vezes é o mais amoroso no sentido que ele está fazendo um serviço para o sistema. Então, às vezes, ele está pegando alguma coisa do sistema e está trabalhando ali. Então, às vezes, o que usa droga, o que faliu, não deu certo na vida financeiramente, o que perdeu o emprego e tal, às vezes ele está carregando o serviço mais pesado para o sistema, né? É claro, gente, que a gente acionando essa outra sabedoria, não precisa ser assim. Então, a gente usa ferramentas sistêmicas, inteligência sistêmica, para curar os sistemas, na medida do possível, né? Com essas imagens, né? Que são, no fundo, são imagens que curam, né? Mas primeiro a imagem tem que estar na gente, né? E aí depois a gente expande essas imagens para o sistema e elas de fato mudam tudo, né? Porque a realidade ela é a imagem. Só que o que a galera usa errado, a realidade a galera acha que é foto. Não é streaming. A realidade não para. A gente acha que é foto, mas ela é vídeo. Ela não para. E aí, toda vez que a gente para, a gente fica aprisionado numa parte dela. E ela está sempre em movimento. Então, não adianta confundir foto com streaming. Agora é streaming o negócio. Pensei isso, quando eu li esse livro, eu entendi que meu pai amava isso. Sim. Ele dá coisas. Minha mãe dá comida, por exemplo. Ela não fala que ama, ela dá comida. Uai, depois que eu fui entender. Depois que você ganha os quilinhos, você fala, Jesus, era isso. Não precisava. Agradecemos, então, a professora doutora Flávia Diniz Valadares pela palestra. E, neste momento, convidamos as coordenadoras do evento, Hilda Simone e Rosana Jota, a entregarem uma lembrança às professoras Flávia e Joelma. Agradecemos novamente aos nossos patrocinadores e apoiadores, Departamento de Letras da UFV, Instituto Nutrindo a Vida, Soluções Sistêmicas e Valores Humanos e curso de extensão em língua inglesa. Agradecemos a presença de todos e lembramos que retornaremos às atividades amanhã, às 8h30, neste mesmo auditório. Desejamos a todos uma boa noite. Vai ter fotinhos.